Salve! Seja pessoal, tudo bem? Agora nós vamos falar sobre um dos assuntos mais interessantes, mais sensuais e mais agradáveis da face da Terra. Criptomoedas, Bitcoin e coisas afim. E aí, galera, vocês já têm o dinheiro em criptos? Vocês não têm o dinheiro em criptos? Ou vocês já estão cansados das criptos porque simplesmente eles não andam, elas não andam, elas estão paradas, Stormer? Então, realmente nos últimos meses, as criptomoedas, elas incomodaram muito os traders, porque de fato não andaram para nenhum dos lados, andando de lado por várias e várias semanas, sem subir, sem cair, e literalmente passaram um ano inteiro, no meu entendimento, em forte acumulação. Tanto Bitcoin, quanto Ethereum, quanto Solana, quanto a própria Link, estão sendo acumuladas para que aconteça o próximo movimento de forte alta neste universo do mercado financeiro. Tá? Então vamos colocar aqui na tela o que a gente está olhando. Este é o cenário para Bitcoin e dólar. Então o Bitcoin contra o dólar segue nesse canal de alta, pessoal. Não, galera, não tem que ser nenhum gênio para pegar uma linha unindo este fundo, desenhá-la para o infinito e ver que a gente tocou aqui, ó. Uau! Cara, não tinha visto isso. Não tem que ser muito gênio para ver esse estocástico lento aqui embaixo, e ver que todas as vezes que chegou aqui, Bitcoin fez um fundo. Mas não tem que ser muito gênio, honestamente falando, para entender que a gente fez aqui um período de lateralização de 42 dias, e aqui a gente tem um período de lateralização de 49 dias. Exatamente o mesmo período. Então, esse período de acumulação aqui é igual a esse período de acumulação aqui. Também não precisa ser nenhum mestre Jedi da análise técnica para olhar que esse tamanho de queda aqui, ó, esta queda, ela é igual a esta queda. Uau, eu não tinha visto isso, Stormer! E aqui, ó, é o mesmo tamanho de queda. Mesmo. E também, quando a gente olha isso, esta alta que está daqui até aqui, ela é o mesmo tamanho dessa alta aqui? Não, não é. Não é. A gente, quando subiu, nós subimos um pouco menos. Ainda assim, na minha leitura, nesse momento atual que a gente está vivenciando, eu leria que o cenário mais provável para o Bitcoin seria voltar aqui para a região de 137, 138 mil dólares, porque ele está, sim, numa tendência primária de alta, ainda é uma secundária de alta, e agora começa a operar dentro de uma tendência de alta no diário, porque a gente já tem, olha aqui, ó, topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto. Se a gente tem uma sequência de topos e fundos ascendentes, nós temos uma tendência de alta. Nós estamos em tendência de alta até no diário. E aqui, então, está o topo anterior rompido, que agora funciona como suporte. Então, agora, a partir desse momento, todos os recuos no diário, eu me torno comprador, porque Bitcoin entrou dentro de uma campanha de alta. Dentro de uma campanha de alta. Então, numa campanha de alta, nós queremos comprar os recuos. Os recuos. Entenderam? Então, Ethereum, vamos botar aqui 240 minutos do Bitcoin. 240 minutos do Bitcoin. Olha aqui, ó. A gente conversou na semana passada, estava aqui assim, ó. E agora nós estamos fazendo mais um sinal de entrada. Pam, 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 pam. Mais um sinal de entrada nos 240 minutos. A gente rompeu esta região de topo aqui anterior. Rompemos com este belo movimento de alta aqui. Pullback. Volta a subir. Novo pullback em 3 tempos. 1, 2, 3. Onda 1 de alta. Onda 2, para quem é idiotista.
E agora estamos iniciando uma onda 3 de alta tensão, lá vai o cavalo enlouquecido, o cavalo enlouquecido que rompe a zona de resistência, rompeu 95.332 pontos. Observe que agora o seu stop encontra-se em 94.318 pontos. Notem que agora o alvo desse nosso cavalinho corredor é, no mínimo, a região de 97.899 pontos, o que está aproximadamente 2,48% para cima. É isto. Stop curto, alvo longo. Do ponto de vista técnico, estamos tendência de alta no semanal, tendência de alta no diário, tendência de alta no 240 minutos. Então a gente tem que comprar os recuos deste ativo que nós estamos observando aqui. Podemos nos beneficiar de que maneira aqui, dentro do Bitcoin? A gente pode sim estar comprado em Bitcoin, só que essa variação percentual daqui até o topo histórico é de 31%, é uma alternativa. Outra alternativa, a gente pode colocar aqui uma operação em cima da Bito, que é basicamente uma ETF que paga em torno de 69% a 70% de dividendos ao ano. Tá? Ela compra Bitcoin, fica lançando opções e fica vendendo, entregando dividendos em cima disso lá fora. Tá? A gente poderia trabalhar a Bitu, com U, que é uma ETF que alavanca em 2 vezes Bitcoin. E nesse caso a alta então fica em torno de 90% de alta até o topo anterior. Claro que assim como alavanca para cima, ele também alavanca para baixo, então uma queda aqui seria de quase 24% do patrimônio, até perder o último fundo. Ou poderíamos trabalhar MicroStrategy, que talvez seja a maneira mais barata de comprar bitcoins neste momento. Por que isso? Porque os estudos indicam que MicroStrategy, nesse momento, MSTR tem X BTCs em carteira. Só que se tu pegar todas as ações da MicroStrategy, pegar e vendê-las, todas elas, certo? Você simplesmente ficaria dono de todos os BTCs que a MicroStrategy tem na sua carteira. Se você comprasse todas as ações da MicroStrategy, certo? Certo. Mas acontece que a quantidade de BTCs que a MicroStrategy tem em carteira é maior do que o valor nominal de todas as ações da MicroStrategy. Ou seja, existe um deságio de em torno de quase 20%. Então, você quer comprar BTC com 20% de desconto? Quer? Vai comprar BTC com MicroStrategy. Existe um desconto aqui de 20% aproximadamente. É claro que isso é agressivo pra caramba, né? Óbvio. Óbvio. Aí alguns fariam essa tomada, colocariam seu stop aqui, abaixo de 147, e se buscar o topo anterior, estamos falando de 143%. E quando a gente volta aqui para um gráfico mensal, observem todas as vezes que o estocástico lento, para meus amigos cariocas, ó, toda vez que o estocástico chega aqui embaixo, olha o ponto de entrada que ele gera. Estocástico. Olha que entrada linda. Onde está o estocástico do mensal da MicroStrategy? Tocando uma média móvel de 70 semanas. Olha que bonito, em cima desse topo anterior rompido aqui. MicroStrategy me chama muita atenção. Aqui no Brasil a gente tem alguns equivalentes que seriam a Cash 3. Tá? Também a Melius também se tornou uma Treasury Company. E em sendo uma Treasury Company, também tem o mesmo propósito de acumular BTC dentro da carteira da empresa. Tá? Só que eu inclusive ela veio até o topo anterior rompido, que era aqui. Esse topo foi rompido, pullback, duplo fundo, rompeu região, stop aqui embaixo, alvo aqui em cima. Se ela volta para esse ponto, que seria a mesma coisa do BTC subindo, seria 146% para cima. Só que ao invés da Cash 3, eu não entraria na Cash 3 aqui no Brasil, não, eu entraria na BTC 3. Por quê? O BTC 3 tem mais BTCs em carteira do que a Cash 3. Quando a gente olha o movimento até o topo dela anterior, 166%. Então, para mim, eu estou olhando a BTC com todo o carinho do mundo, e a ruptura aqui de 9,63 vai me trazer compra. Meu stop ficaria abaixo de 8,55. Então eu tenho um stop aqui que é uma nisca de 15% para baixo, para um alvo de quase 10x para cima.
Na verdade, 10x o risco. 140, 150% acima. Então isso me interessa muitíssimo, muitíssimo. Tá? Então, olhando aqui, Bitcoin, esse é o movimento que eu espero para esse ativo. Ethereum. Look at her! Oh, sexy! Como ficou static esse gráfico. É um gráfico absolutamente static, certo? Isso aqui é um isso aqui não tomou suquinho, isso aqui é totalmente neri. Totalmente net. Tá? Então aqui é neri total. Rompemos essa região, fizemos aqui 1, 2, 3, entrada, stop aqui embaixo, é um stop percentual de quanto? 15%, para um alvo de quanto? Yes, 57% para cima para voltar até o topo anterior. Ethereum está absolutamente, deliciosamente, surpreendentemente tão sexy. Olha aqui, topo, fundo mais alto, topo do mesmo nível, fundo mais alto. Isso, meus amigos, nós conhecemos como um triângulo ascendente. Esse triângulo ascendente foi rompido, fizemos um pullback, 1, 2, 3 de compra, entrada de swing trade aqui, stop aqui embaixo, alvo no mínimo aqui em cima. Então, o swing trader aqui está com stop de 3,33 e um alvo de 16% para cima. E é com isso, tá? A gente vê aqui Ethereum fazendo esse movimento aqui muito importante. No 240 minutos. É o que eu sempre digo, eu sempre falo sobre isso, mas as pessoas parece que não me ouvem. Não me ouvem. Eu comento sobre esse sinal que vocês estão vendo aqui como sendo um dos sinais mais interessantes para ser operados em criptomoedas, Bitcoin. Qual que é o sinal histórmico? Cara, esse sinal talvez seja um dos sinais mais objetivos que vocês possam entender. Essa média móvel que vocês estão vendo aqui é uma média móvel mais longa. Vamos colocar aqui uma média móvel de 70 períodos. Pode ser uma de 80, pode ser de 81, pode ser a média móvel de 50, pode ser de 200. A média móvel que vocês gostarem, desde que ela seja longa. Longa, representando um prazo longo. Tá? Se nós temos os preços acima desta média que nós estamos aqui, nós vamos esperar um estocástico lento sobrevendido, um sinal de compra que é 1, 2, 3, e quando aparecer, compra. Stop aqui embaixo, alvo aqui em cima. Em qual time frame, Storm? No time frame que você quiser. Quer usar isso diário? Pode. Quer usar isso semanal? Pode. Quer usar isso no 240 minutos? Pode. Quer usar isso no 120 minutos? Pode. Quer usar no 12? Pode. Tu quer ser um doente da cabeça e operar no 10 minutos, 15 minutos? Também pode. Óbvio que aí é coisa de doente no meu entendimento. Mas olha aqui, ó. Ó. É o mesmo sinal de entrada. É o mesmo sinal de entrada. E o sinal inverte na ponta da venda quando a média está caindo. A média está caindo, vai esperar por vendas. Vendas. Ó. Mesmo sinal de entrada. Mesmo sinal de entrada. Mesmo sinal de entrada. É o mesmo. Com duas ferramentas. Uma para te dizer a tendência, a direção que tu vai operar, e qual o sinal que tu vai ignorar. Então, se eu estou com a média caindo, eu vou operar só esse sinal de venda aqui. E eu vou ignorar esse aqui embaixo. Isso aqui não serve para nada, para nada, para nada e para nada. Simples assim. Quando eu estou com a minha média subindo, eu vou usar esse aqui para compra. 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 E aqui o cara vai ser estopado. O cara comprou aqui, levou um stop. Um stop curto. Mas o alvo dele seria aqui em cima, então não tem problema. Tá? Então vão ser stops? Vão. Ainda mais quando a gente operar num prazo bem curtinho. Por exemplo, o cara fez uma compra aqui, ó. Beleza, foi embora. Levou um stop. Levou um stop. Só que é um stop curto.
Não tem problema ser estopado curto, desde que o off seja longo. Eu não uso isso no 15, eu uso isso no 240. E ele deu sinal agora há pouco aqui. E agora não dá mais sinal por enquanto. Agora tem que deixar a vida me levar, como se diz. Vamos na Solana? Uou! Solana! Olha esse enorme retângulo. Olha esse movimento aqui. É claro que tem uma resistência aqui. Tinha que ter uma pedra no nosso caminho. Tem uma pedra no nosso caminho. Tem um caminho na nossa pedra. Tá? Então essa pedra no meio do caminho incomoda bastante, sem dúvida alguma. Tá? O poema de Carlos Drummond de Andrade é extremamente importante para um trader. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Eu só substituiria nesta lindíssima poesia do Carlos Drummond de Andrade, eu só tiraria a pedra e colocaria: no meio do caminho tinha uma resistência no meio do caminho, tinha uma resistência no meio do caminho, tinha uma resistência. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Então aqui a gente tem uma resistência no meio do caminho. Qual que é a resistência no meio do caminho? É este candle que aqui está. Tinha uma resistência no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma resistência. Mas o caminho tem como objetivo tentar chegar aqui, na Solana. No gráfico diário, a gente vê esta resistência, que é a pedra no meio do caminho. Uma vez rompida essa resistência, pimba! Pimba! Na gorduchinha. Ó, rompemos acima da média móvel de 70, sentamos em cima da média móvel de 70, estamos olhando para a pedra no meio do caminho, e o caminho olhando para nós, e a pedra também nos olha com um olhar desafiador. Você não terá coragem de me romper e ultrapassar. Só que vai! Boa tarde, gente. Tá aí a minha filha, pessoal. Carol, o que tu acha de Solana? Fala aí para nós. Tá com jeitinho de volta lá pra cima. Esse é o semanal. Tá com jeitinho de que volta pro topo do canal. Sim, mas o problema é o que eu estava explicando pro pessoal, que neste gráfico, neste movimento, nós temos uma pedra no meio do caminho. Essas sombras superiores infernais, aqui, aqui, aqui e aqui, elas são uma resistência no meio do caminho. Tá? Quem é que fez o poema de tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra? Ah, não tenho essa cultura aí, não lembro. Ai, as escolas de hoje em dia. Carlos Drummond de Andrade foi quem fez esse poema. Um poema fantástico e fabuloso. Carlos Drummond, aqui do Rio Grande do Sul, gaúcho, poeta famosíssimo, meu santo Crespim. Ó, então esta pedra no meio do caminho, que é a mesma pedra que o BTC tinha e que ele conseguiu romper, essa era a pedra que o BTC tinha no meio do caminho, na vida dele, que era aqui, ó, esse ponto, ó. A gente rompeu. Então o BTC rompeu a pedra e agora ele está se apoiando em cima dessa pedra. Por quanto tu supera uma pedra, tu vai usar aquela pedra agora como teu suporte para pegar o novo movimento. Certo? É isso que o BTC está fazendo. Aliás, lindíssimo sinal de entrada do swing trade aqui para mim. Meu stop fica bem curtinho aqui. E meu alvo, no mínimo, nesse topo anterior. O que fica um trade absolutamente sensual. É um alvo de 11,8%. Um stop de 1,8%. Queria eu que Deus me desse um trade desses todos os dias, mas é difícil. Observe que aqui a gente está tentando romper esta pedra no meio do caminho, Solana, só que ela não rompeu ainda definitivo, assim, tipo assim, me livrei da porcaria da pedra. Não, a pedra continua em 144,85. Alguns diriam que a pedra é esta média móvel aqui, que já foi rompida. Essa é a média móvel de 70 períodos. Por que 70 períodos, Storm? Porque eu gosto. Porque eu gosto. Eu gosto de 70. Pronto. Aí o porquê? Podia ser 80? Podia. Podia ser 50? Podia.
Tem alguma diferença estatística? Não tem. Não tem. Tu usa o que tu quiser. Qual número tu gosta? Maior que 50, menor que 100? 65. 65. Então tá, vamos botar 65. Pronto. Daqui pra frente, nunca mais usarei média maior de 60. Vai ser 65. Pronto. Eu prefiro 69. Tô meio feio. Eu prefiro 69. Tudo bem, 65. Pronto. Ó, vê que 65 até funciona melhor com resistência aqui e como suporte aqui. Pronto, é 65, o número mágico. Alguns vão dizer que é 61, porque é Fibonacci, que sei lá o quê. Que Fibonacci o quê, galera? Mas que Fibonacci? Vocês acreditam em história da carochinha? Cara, Fibonacci é história que tu conta em volta de uma fogueira, cantando Kumbaya para um monte de escoteiro acreditar que isso funciona. Kumbaya, Kumbaya! Fibonacci, cara. Porra, cara, olha. Na boa, tia, tem gente que não acredita nisso, meu santo. Qual é a comprovação estatística de que Fibonacci funciona para alguma coisa? Mas eu já vi tantas vezes bater na retração de 61.8 e subir, isso funciona. Sim, cara, porque as outras milhares de vezes que tocou, ultrapassou e perdeu 61.8, você não registrou na sua cabeça. Você só vai registrar aquilo que você vê que funcionou, porque vai ser o viés de acertei. Mas nas vezes que falhou, tu esquece. Tipo assim, não, vou falar que aqui falhou, não vou nem ver que falhou. Não vou nem medir que falhou. Não existe comprovação científica de que 61.8 é melhor do que 63, é melhor do que 65, ou é melhor do que 69. Não existe. Quem te disse isso, atochou. Mas atochou de uma maneira assim, tu acreditou. Ah, eu acredito, porque afinal de contas, o meu umbigo tá em ponto 61 da minha altura, Stormer. Sim, tá. Se vocês forem agora em casa, peguem uma fita métrica, meça a sua altura e meça a distância do chão até o umbigo de vocês, é 61.8 da sua altura. Oh! Isso é a prova mágica de que o universo é regido por Fibonacci. Mas que loucura, meu santo Crispim. Você acredita nessa bobagem histórica, meu santo? O que funciona é comprador querendo comprar e vendedor querendo vender. O que funciona é quem é que está mandando nessa porcaria. São os compradores ou são os vendedores? E quando tem mais comprador dominando, tu tem uma perna de alta que vai ser maior do que a perna de baixo. E qual que vai ser o tamanho da perna de baixo? Bom, teve um pequeno sujeito, dezenas de vezes mais inteligente que eu, que no início do século passado falou o seguinte: quando um ativo corrige, ele costuma corrigir 1/3, metade ou 2/3 da sua última perna de alta. Quem é que falou isso? Charles Dow. Charles Dow. Então, 1/3, metade ou 2/3. Quanto é que é 1/3? 33%. Aí é perto de 38, está? 38 é Fibonacci. Quanto é que é metade? 50%. Que não tem nada a ver com Fibonacci. Fibonacci não tem 50%, não. Não tem. Não tem. Quanto é que é 2/3? 66%. 66, Steve tá aí, 61% do Fibonacci. Não, é 66. Então, se tu usar 66, tu vai acertar tanto quanto 61.8. Quer usar 61.8? Continue usando, por favor. Seja assim meu convidado para continuar usando tudo aquilo que tu acredita, porque eu não estou aqui para desfazer crenças, mitos. Tipo assim, eu há muito tempo já não acredito que o Grêmio é o melhor time de futebol do mundo, mesmo que eu torça pro Grêmio. Eu sei que o Grêmio não é o melhor time de futebol do mundo. E eu já passei da idade de acreditar em mitos, lendas, fábulas de Esopo, como Eliot. Meu santo Crispim também é outra coisa que... Cadê a comprovação matemática, pombas? QD. Bom, vamos olhar aqui esse ativo link. Quando tu olha esse gráfico assim, tu pensa, putz, mas que porcaria! Que lixo, Stobber! Coisa mais abominável! O que eu quero com isso? Tá uma porcaria. Bota o semanal.
Oh! Aí tu olha o semanal e pensa, opa, peraí, história, peraí, não era bem assim, eu não quis te ofender. De repente pode ser interessante aqui sim, porque olha só, tô em cima de um retângulo, né? E agora eu vou dizer uma coisa aqui que pode ser uma das coisas mais duras na face da Terra. O que realmente funciona no mercado financeiro em gráficos é uma coisa específica: suporte e resistência. É isso que funciona. Suporte e resistência. E aqui, quando a gente olha isso daqui, a gente está vendo este ativo tocando um suporte do semanal. E aqui é a resistência do semanal. A gente tem umas outras coisas que nos ajudam aqui. Um estocástico lento extremamente sobrevendido. Quando tocou aqui, alta. Quando tocou aqui, alta. Quando tocou aqui, alta. Então o estocástico aqui até ajudou nesse gráfico semanal. Mas o que importa de fato, o que realmente importa de fato, é você ter um suporte e uma resistência. E cara, tem que ser um gênio, tipo assim, somente um gênio do mercado financeiro conseguiria pegar uma linha pegando esse fundo com esse fundo aqui, esse aqui, esse fundo aqui, desenhá-la para o futuro e fazer esse canal de alta renda. Só um gênio conseguiria ler que nós estamos tocando a linha de alta desse canal. Meu Deus do céu, cara! Nossa, mas sabe muito esse cara! Uma criança de 3 anos de idade que saiba desenhar uma linha entre dois fundos consegue desenhar essa linha. Pombas. Então aqui é uma linha de suporte inclinada. Então o que tu está esperando aqui, cara? O sinal de compra já foi dado, honestamente, aqui, ó. 1, 2, 3 de compra. Ó. Aqui foi a compra. Onde está o stop? Aqui embaixo. Onde está o alvo? Aqui em cima. Então tá. Eu tenho um alvo de aproximadamente 86% para cima. E tu tem um stop de quanto? Um stop de 21% para baixo. É infalível isso, stop? Não, meu caro Padawan. Não existe nenhum sinal infalível em análise técnica. Nós operamos em cima de probabilidade, estatística, possibilidade, chance de acontecer. Neste momento, a maior chance, quando um ativo bate em um suporte sobrevendido, formando o sinal de compra, é que o ativo suba ou de que ele caia. Vocês acham que agora o estocástico dele pode cair de 13 para 5, para 2, para 1, quem sabe para 0? Negativo? Não. Então aqui, galera, nós trabalhamos com estatística. O movimento é um sinal de entrada para traders de gráfico semanal, com o stop aqui embaixo, com o alvo lá em cima. Detalhe, quanto tempo vai levar para chegar lá em cima, história? Bom, eu não tenho bola de cristal, mas o que a gente pode ver é que no passado, esse movimento aqui, ó, ele cumpriu um ciclo muito rápido. Ele chegou aqui em 42 dias. E aqui nesse trade daqui, ele também chegou nesse ponto aqui em quanto? Em 56 dias. Então foram dois movimentos muito rápidos, em torno de 40 a 60 dias, em que o ativo instantaneamente atingiu essa região. Então não me surpreenderia se daqui a 60 dias, quando vocês forem olhar o próximo vídeo comigo, porque eu espero que vocês venham me assistir aqui novamente, né, e não achem que eu sou apenas um maluco doido, se vocês virem daqui a 60 dias, vocês encontrem a link nesta região de preço. Não me surpreenderia, porque é isso que, probabilisticamente falando, seria o cenário mais provável, só que, como diria Carlos Drummond de Andrade, tem uma pedra no meio do caminho. Onde é que tu colocaria as pedras no meio do caminho da link aí, Carol, nessa movimentação que a gente está vendo? Onde é que tu vê resistências? A gente tem uma zona de suporte aqui clara, e a gente tem uma zona de resistência aqui clara. Mas onde é que tem pedras no meio do caminho? Tá, primeiro aquelas sombras superiores. Aqui. Esta. Isso. Sim, são aqui são pedregulhos, mas sim, pedrinha. Sim. Depois a média. Então 15 com 0,3, resistência, sem dúvida alguma. Depois a média que é aqui. Sim. E metade do movimento.
Metade do movimento? Tu colocar aqui, tu está usando agora o conceito do Charles Down, é isso? Então vê que aqui é 1/3, tá? 33%, aqui é metade do movimento. E essa metade do movimento aqui é importante por quê? Essa aqui é metade do movimento, porque essa é importante porque ela toca este topo anterior aqui, ó. E também toca esta outra barra branca aqui. Como é que é o nome dessa barra branca aqui? Order block de venda. Isto é uma order block de venda. Então, como é uma order block de venda, também funciona como resistência. Também funciona como resistência. Então, se o mercado subir e tocar aqui essa região de 17,90, daí não vai ser uma pedra, vai ser uma rocha na frente do caminho. Muralha da China. É uma muralha chinesa, daquelas assim muito pesadas. Talvez o cara tenha que usar uma britadeira enorme para furar esse troço aqui. Tá? Mas daqui até aqui já tem um alvo bom. Mas não é um alvo tão bom quanto o que a gente gostaria, obviamente. Né? Quando a gente bota o gráfico diário, quando a gente bota o gráfico diário, aquela mesma order block que a gente viu aqui, ou não passo atrás. Deixa eu desligar todos os estudos, pra vocês verem isso aí comigo. Eu acho que é mais importante eu passar para vocês conceitos de leitura do gráfico do que passar conceitos de dicas do que está bom de comprar e vender nesse momento. Para vocês entenderem o que eu estou falando, automaticamente vocês estão aprendendo a pescar e vocês não vão precisar mais da presença desse sujeito que aqui vos fala. Notem, aqui ó, a gente tem este topo. Tá vendo? E depois esse topo. E depois essa barra branca que está aqui. Bom, o que é uma order block? O que é uma order block? Uma order block, basicamente, seria um candle que representa a última tentativa do institucional de montar uma posição antes que o ativo tenha dado uma pancada para cima ou para baixo. Então, para os amigos entenderem, um institucional ou um player pesado, para que ele se posicione, ele precisa do quê? Ele precisa de uma congestão. Ele não consegue se posicionar durante um movimento direcional, porque ele não vai conseguir pagar cada vez mais caro por isso. Então, quando o institucional se posiciona, ele está se posicionando dentro de um movimento de congestão. Isso aqui é o que o institucional faz para procurar acumular ou destruir um papel. Acumular é botar cada vez mais dentro da carteira o ativo, distribuir é vender cada vez mais o ativo da sua posição e ficar cada vez mais vendido naquela posição. Então, toda vez que vocês localizarem uma zona de lateralização, vocês sabem, tem um institucional operando aqui. Esse sujeito pode estar acumulando ou ele pode estar vendendo. Tu não tem como saber exatamente qual é a posição dele. Por exemplo, esta região toda que está aqui, ó, essa acumulação aqui, foi uma acumulação. Por que uma acumulação? Porque depois que ele comprou aqui nessa lateralização, o mercado fez isso. E aqui é uma acumulação, provavelmente. E aqui, uma distribuição. Quando o mercado afundou, vendeu. Bom. Então, quando a gente tem um movimento de alta, nós partimos do pressuposto que aqui vai acontecer alguma distribuição. E se nós perdermos este fundo e formarmos esse pullback e voltar a cair, vai ter daí a certeza de que era uma distribuição e o mercado vai buscar essa volta para cá. Que é o que aconteceu exatamente aqui. Ó. O mercado faz um movimento de alta, aqui ele começa a consolidar, aí ele perde o suporte, faz o repique e vem. E vem para cá. Para o local onde o institucional se lembra que foi bom comprar link. Vamos partir para o diário. Ó. Então veja que a gente teve aqui uma acumulação, demos a pancada, aqui a gente distribui de lado por algumas semanas, e daqui a gente perde o suporte, tá vendo? Perdeu o suporte aqui, faz o pullback, e aqui o institucional bate com toda a raiva e empurra o mercado para cá. Quando ele chega aqui, ele começa a comprar, ele vende um pouquinho, começa a comprar, vende um pouquinho mais, começa a comprar, vende um pouquinho mais, mas ele está comprando aqui durante todas essas quedas. Ele produz altas com forte volume, baixas com fraco volume. Aqui ele está comprando 3, vendendo 2, comprando 3, vendendo 2, comprando 3, vendendo 2, comprando 3, vendendo 2, comprando 3, vendendo 2. Com que objetivo? Ele não quer que ande antes que ele compre tudo que ele tenha comprado. Então esse é o processo de acumulação que ele faz. Bom, ok, ponto na valinha.
Tudo isso para explicar o que é um order block. Bom, então, durante esse processo aqui, durante essa parte de acumulação, o institucional ele vai ter um momento em que ele vai fazer o quê? Se ele está querendo distribuir um ativo, se ele quer vender o ativo antes que caia, ele está comprando 2, vendendo 3, comprando 2, vendendo 3, comprando 2, vendendo 3, comprando 2, vendendo 3. Só que vai chegar um momento em que ele digamos assim, ele já conseguiu vender tudo o que ele queria. Mas ele então vai ter feito esta barra aqui, ó, essa última barra de alta que está sendo vista aqui, que foi o último momento em que os compradores tentaram fazer alguma coisa, e daí eles se queimaram feio porque iniciou todo esse movimento de queda, isso aqui recebe o nome de order block. Então foi o último momento em que o institucional conseguiu vender por um preço mais caro aquele ativo antes que acontecesse uma desabada violenta. Então, order blocks nós vamos encontrar dentro de retângulos, dentro de lateralizações. E elas então vão funcionar como uma zona de resistência para qualquer aproximação do mercado. Quando a gente bota o diário, olha aqui, ó, olha o diário. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Uma riscalhada. Essa riscalhada é final. Ó. Onde é que está a nossa order block branca que a gente tinha visto? Tu consegue localizar aqui no diário? Depois daquela rona vermelha? Aqui? É. Exatamente. Neste triângulo. Esse triângulo simétrico que vocês estão vendo aqui foi o triângulo que formou a order block branca que a gente tinha visto. Triângulos simétricos costumam ser padrões de continuação do movimento de queda e a metade deste triângulo é a zona em que o institucional conseguiu produzir o preço médio de venda dele. Então o institucional que vendeu nesse triângulo, ele produziu um preço médio da venda. Ele vendeu aqui, 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 e o preço médio que ele conseguiu produzir na venda está em 17,84. Então qualquer alta para 17,84 na Link, ali tem uma rocha de resistência. Pegaram a ideia, pessoal? Pendle. Pendle está mais fraca do que a Link, mas olha aqui, ó, também um retângulo. Só que não deu sinal de entrada ainda no semanal. No diário ainda não conseguiu romper acima da média móvel de 65 da Carol. Agora não é mais média móvel de 70, virou 65. Viu o que fez? Podia ter de 70, né? Não sabe trocar, tudo bem. Então aqui teria que esperar romper essa região e virar para cá e voltar a subir. Ok? 240 minutos. A gente já rompeu acima da média móvel de 65 dela aqui, ó. Pullback, volta a subir. E daí iniciou a campanha de compra. Olha a campanha de compra. Linda campanha de compra. Agora a gente está abaixo da média. Tá? Vamos na FET. Tem alguma que tu queira olhar, Carol? Já que estamos olhando todo. Semanal de FET continua um lixo, tendência de baixa, topo de fundos descendentes, não tem nada para fazer nela nesse momento, não faria nada em FET. A gente tem NIR. XRP, tá. NIR está numa tendência de baixa no semanal. Algo um tanto quanto chocante, podemos por assim dizer, tá? Porque a NIR estabelece um canal de baixa que é este. Eu gosto da NIR, mas eu não posso fechar meus olhos para o que ela está fazendo. O que ela está fazendo? Bom, ela subiu aqui, fez um duplo topo, perdeu esse fundo, fez um primeiro pullback, fez um segundo pullback, perdeu agora esse fundo, agora é mais um pullback. E qual que é o objetivo dela? Então eu não mexeria com NIR agora. Eu não chegaria perto de NIR agora. Ah, que a piada. Sentiu a piada em inglês? NIR em inglês quer dizer perto, né? Eu não chegaria perto da NIR agora. I don't be near. Não. Que piada infame. Ripple. Ripple nesse momento, galera, anda de lado. Tá? Este é o retangulão que ela anda.
Esse é um ativo que a maior parte dos grandes investidores de cripto, e mesmo dos traders de cripto, não curtem muito. Por quê? Porque esse ativo fica de lado tanto tempo, passou aqui 2 anos e meio lá. Parece um troço assim meio morto. Só que, sabe por que ela fica tanto tempo de lado? Acumulação? Porque ela está sendo eternamente acumulada pelos institucionais, que veem dentro da Ripple um gigantesco valor que grande parte do público ainda não viu. E, portanto, eles estão acumulando o que eles podem de dinheiro. De Ripple, no caso. Não de, ainda bem que terminou. De Ripple. Estão acumulando o que podem. A Nier não vai ficar Nier por enquanto. E veja que, usualmente, Nier, não, Ripple costuma dar pancadas no início de cada pancada. E nós estamos em uma época do ano interessante. Essa sombra superior é extremamente desagradável. Muito desagradável. Não precisava de fato. Ainda mais que a gente perdeu depois do mínimo aqui. Ficou feio. Tá? Se ela tivesse fechado aqui, tinha um grande potencial do troço fazer isso aqui. Ó. Que nem ela fez aqui. Tá? Mas essa sombra atrapalhou. A gente tem uma pedra no meio do caminho aqui de novo. Aqui. Tá? No gráfico diário. Como é que tu chamaria esse movimento aqui? Observa. Esse movimento ele já quebrou uma estrutura. Sim, é uma virada do bot. O pessoal que usa SMC, Smart Money Concept, chamam este movimento aqui de choque. Não tem a ver com chocolate. O choque é change of character. Change of... Achei que era choque, tipo choque. Character. Não. Change of character. O que eles querem dizer com change of character? Quando um ativo vem operando em topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundos descendentes, o caráter do ativo é um caráter de baixa. Ou seja, uma tendência de baixa. E quando que existe uma mudança de caráter? Quando que existe uma mudança de tendência? Alguns aqui mais desavisados diriam, com pivô de alta tem tendência de mudança. Não, não tem. Não tem. O que muda uma tendência é o seguinte. Quando tu faz um topo, depois um fundo, depois um novo topo mais baixo que o topo anterior, e quando tu perde este fundo aqui, tu valida este topo como topo que não pode ser rompido. Se ele for rompido daqui para frente, mudou o caráter. Então aqui tu vai ter um novo topo, aí tu tem mais um fundo validado, aí daqui a pouco tu vai ter isto, isto e isto. Mudou a tendência? Não. Por que não? Porque este é o último topo que foi validado e ele não foi rompido ainda. Então isso aqui é um falso pivô de alta. Isso é um pivô de alta mentiroso. Isso aqui é só uma correção A, B, C, como dizem os idiotistas, para depois o mercado fazer isso aqui. Então, notem que isso aqui, por exemplo, ó, não mudou a tendência. Por que não mudou a tendência? Porque para ele mudar a tendência, ele teria que ter rompido qual topo? Este topo aqui. Seria o único topo que deveria ser rompido. Porque este topo foi validado quando perdeu esse fundo. Entendeu? Bom, então aqui era o último topo que havia sido validado. Ó, este topo aqui. Ó, foi validado quando perdeu esse fundo. Poderíamos dizer que aqui é um outro topo que foi validado quando perdeu esse fundo? Sim. Então, este era o topo validado, que foi rompido por este movimento. Então, este movimento aqui mudou o caráter da Ripple, que era um caráter de baixa, e agora é um caráter de alta. E se você está dentro de um caráter de alta, o que você tenta fazer? Você tenta comprar os recuos. No Fibonacci, Stormer? Não, não é no Fibonacci. Você vai pegar a distância daqui até aqui, e você vai ver se vai aparecer algum sinal de reversão em 1/3, na metade ou em 2/3. E você vai tentar comprar aqui, aqui ou aqui.
Neste caso, eu estou esperando que aguente até esse nível para fazer uma compra nessa região, na Ripple, ou, se nós rompermos esta máxima aqui, nós vamos ter feito isso aqui é um trap, tá vendo? Essa sombra inferior prendendo esse fundo, rompimento dessa região aqui, em cima de uma zona de suporte, compraria essa ruptura, o meu stop aqui embaixo, com o meu alvo aqui em cima. E essa é a minha leitura para a Ripple. Senhores, 16h30, mais do que na hora de eu terminar meu vídeo com vocês, 45 minutos de conversa com esse sujeito maluco que está aqui presente. Espero que vocês tenham uma excelente semana de trades. Eu vou deixar um convite para amanhã às 3 da tarde, nós teremos café, tricô e ações. E também criptos, obviamente, comigo, para a gente poder trocar mais umas ideias sobre o que o mercado vai estar fazendo na segunda-feira com o mercado andando. 3 da tarde, até mais ou menos umas 4 da tarde, para a gente poder conversar um pouquinho, trocar ideias com vocês. Todos convidados, convido os amigos, não se esqueçam de deixar like, não se esqueçam de seguir a gente, não se esqueçam de dizer que o Stormer existe, porque, afinal de contas, essa é a maneira que a gente tem para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais a gente aqui. Bom final de domingo.